Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. É com imensa alegria que eu venho estar com vocês mais uma vez. E hoje é terça-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Então, meus irmãos, é com imensa alegria que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre a liturgia da palavra. Antes de iniciarmos a liturgia da palavra desse dia, é importante vir aqui falar com vocês e esclarecer alguns pontos. Nós que tocamos esse projeto, eu, Júnior Carvalho, eu me caso no final deste ano, então temos diversos compromissos por conta do casamento. Além de todos os compromissos, o William Carvalho, que também faz parte desse projeto, também faz parte desse canal, se casa daqui a um ano, também está começando um trabalho, também tem todas as suas atividades da igreja. O Jefferson Carvalho, que também faz parte do nosso projeto, vai ser papai, a filhinha dele vai nascer daqui, em coordenação na renovação carismática católica, no Ministério de Pregação, de tantas missões que ele é chamado, pai de família que ele trabalha. E o Lucas, que também está conosco, mas que graças a Deus tem sido um dos mais ativos aqui nos nossos vídeos, mas que também está para começar uma faculdade, que namora, que tem diversas responsabilidades. Então isso não é uma desculpa, mas é para explicar para você, meu irmão, que não é por falta de vontade de estar aqui juntamente com cada um dos nossos irmãos do Lançai as Redes, que vocês também fazem parte disso. Às vezes faltaram um ou até mesmo não houve vídeos para vocês. Mas nós estamos nos organizando para que isso não volte a acontecer, para que vocês não fiquem sem os nossos vídeos, para que não fiquem sem acontecer os nossos vídeos aqui no Lançai as Redes. E eu espero que você nos entenda e eu espero que você continue nos acompanhando. É uma graça imensa estarmos aqui novamente para falarmos sobre a Palavra de Deus. E o próximo domingo é o 14º domingo do tempo comum. Então nós vamos falar sobre a liturgia. Para iniciar é importante entendermos qual é a direção que essa liturgia nos vai dar. Então a liturgia desse próximo domingo, ele vai trazer para nós o quê? Qual é a direção? Não, uma direção belíssima, que vai nos dizer sobre Deus escolhe homens pequenos, com fragilidades, com limitações, mas neles está a voz de Deus. E assim como vai nos tratar a primeira, a segunda leitura e até mesmo o Evangelho, em que Jesus vai anunciar a palavra e aqueles que vão receber a palavra de Jesus Cristo ali, que é a própria palavra de Deus, vão se recusar a receber, dizendo: não, nós conhecemos este. Este é o filho de Maria, este é o carpinteiro, de onde vem tanta sabedoria. Ele não é o doutor, ele não é um culto, não, a gente conhece as origens dele. Rejeitam exatamente por ele ser simples. Rejeitam exatamente por conhecerem as suas limitações, que julgamos limitações. E essa é a direção que a liturgia vai nos dar no dia de hoje. Essa é a orientação que a liturgia vai nos trazer, que é: muitas vezes nos negamos a ouvir a Deus, porque não acreditamos que Ele se manifeste na simplicidade. Porque não acreditamos que Ele se manifeste num ser limitado. Porque julgamos. Porque não conseguimos acreditar que a palavra de Deus está vindo de uma boca de que eu conheço a origem, de que eu vi nascer, de que eu conheço de onde é. E é isso que a liturgia vai nos direcionar neste dia, e que nós peçamos desde o início a Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima, que ela nos dê sabedoria para que nós consigamos compreender o que essa liturgia vem nos trazer, e que para aqueles que também anunciam essa liturgia depois, que possamos pregar com autoridade, independente das nossas limitações e das nossas fragilidades. A primeira leitura está no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 até o versículo 5. Tá? Vai dizer assim: naqueles dias o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a um povo rebelde que se revoltou contra mim.
Eles e seus pais ofenderam-me até o dia de hoje. E a estes filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio para lhe dizeres: eis o que diz o Senhor. Podem acusar-te ou não, podem escutar-te ou não, porque são de uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavras do Senhor, graças a Deus. Para nós entendermos, primeiramente, vamos tentar entender um pouco sobre o ambiente em que Ezequiel está colocado. A primeira parte da profecia de Ezequiel, ou a grande parte da profecia de Ezequiel, é quando o povo de Deus, os judeus, estão exilados na Babilônia por Nabucodonosor, por volta mais ou menos de 597 anos antes de Cristo, para você entender. Então, a primeira fase do ministério de Ezequiel, o que acontece? Se dá ali por volta de 593 a.C. a 586 a.C. O povo tinha sido exilado por Nabucodonosor, a primeira leva dos judeus tinha sido exilada por Nabucodonosor na Babilônia, e eles acham que eles vão retornar rapidamente, que rapidamente eles vão voltar para Jerusalém, vão voltar a ter a vida que eles tinham antes, o que acontecia. E Ezequiel vem exatamente nessa primeira fase da sua profecia, neste primeiro tempo da sua profecia, dizer: não, vocês rejeitaram a Deus, não é assim. Então, o povo já tinha esse sentimento de que não, logo passa isso aqui, nós voltaremos para Jerusalém, teremos o nosso templo e teremos a nossa forma de viver. Mas aí Ezequiel vem lembrar-os que não, que o homem rejeitou a Deus. Deus quis se entregar ao homem, o homem rejeitou a Deus. E aí, a segunda fase do ministério de Ezequiel, que se dá de 586 a 570 a.C., aí eles já estão numa terra estrangeira, privados do templo, já estão há um bom tempo, então eles começam a duvidar que Deus, que o Senhor vai cumprir as promessas que tinha feito a eles. Eles começam a duvidar do que Deus pode fazer na vida deles e que eles vão ficar ali para sempre. E aí já essa segunda parte do ministério de Ezequiel já é ele lembrando o povo de que não, que Deus cumpre suas promessas, que Deus não é um homem de voltar atrás, que Deus não é um ser que volta atrás, que a palavra de Deus não retorna, não volta atrás falando: não, agora eu não vou mais cumprir aquilo que eu te prometi. Deus é um homem de palavra. Eu posso dizer que Deus é um homem porque ele é um ser humano em Jesus Cristo, mas Deus não volta atrás. Deus não volta atrás da sua palavra. E esse texto de Ezequiel, ele está logo do início, quando Ezequiel é chamado à sua missão. E é importante já começarmos a entrar no contexto dessa liturgia, por quê? Porque quando é dito aqui na palavra, ele diz que houve uma voz que diz que ele é filho de homem. E por que isso? Porque esse filho de homem aqui quer dizer o quê? Está ligado a um ser fraco, mortal, ligado à terra. E por que é isso que está escrito? Porque quer significar que Deus chama exatamente homens frágeis, homens limitados, não extraordinários, mas sim homens comuns, homens do dia a dia, homens com limitações, não homens capacitados extraordinariamente, não homens cheios de capacidades, não. Deus fala muitas vezes através de homens limitados, como nós aqui neste canal, que somos, com certeza, somos os mais limitados, que me dá até medo de falar em nome da igreja, de tão limitado que eu sou e a igreja tão santa quanto ela é. Então, é importante que fique claro aqui que essa escolha de Ezequiel nessa liturgia quer dizer: olha, eu escolhi um filho de homem, eu escolhi um ser humano com as suas limitações, com as suas fragilidades, para anunciar a minha palavra. E querendo ou não, meus irmãos e minhas irmãs, lendo o Antigo Testamento, vocês vão ver que profeta atrás de profeta, profeta depois de profeta, é assim que acontece. Deus levanta um profeta, os homens, o povo escolhido de Deus, os judeus, os hebreus, recusam, matam este profeta, porque não acreditam que a palavra que ele está anunciando vem de Deus, porque se negam a acreditar num profeta que é humano, num profeta que tem limitações. O povo judeu com certeza é um dos povos de maior cabeça dura que já existiu.
Porque Deus faz e faz e faz no meio deles e eles sempre questionam aquele que Deus levantou. Mas, além disso, tem muito mais coisas envolvidas nessa palavra e nós muitas vezes não conseguiremos abranger a tudo que essa palavra traz para nós. Mas um outro sentido também é isso, é que a vocação, o chamado vem de Deus. Eu já falei disso aqui e eu volto a falar, o chamado vem de Deus, é Deus quem chama. Nós somos os chamados. Nós somos aqueles que escutam o chamado de alguém. Eu não designo a minha vocação. Eu não escolho o que eu serei. Se Deus me escolheu para ser um formador, se Deus me escolheu para ser um pregador, se Deus me escolheu para ser um mundo santíssimo, se Deus me escolheu para ser do apostolado da oração, se Deus me escolheu para fazer um vídeo na internet, não importa, mas quem chama é Deus, não sou eu que defino a minha vocação. O chamamento vem de Deus, eu ouço uma voz que vem do céu, que pode sim me chamar a ser algo que eu não consigo acreditar que serei, porque sou filho de homem, sou limitado, mas Deus é quem chama. Nunca devemos questionar isso e nunca devemos achar que somos capazes de nos autodesignar algo. Não. A vocação vem de Deus, o chamado vem de Deus. Então é importante que nós tenhamos isso guardado em nosso coração. Primeiramente, o chamado vem de Deus, Deus é quem chama. Deus levantou no meio desse povo exilado que tinha abandonado a Deus um homem com suas limitações e com suas fraquezas, para anunciar no meio desse povo, para que o povo soubesse que no meio deles havia um profeta. Então Deus chama. E Deus chama e chama normalmente limitados, homens que muitas vezes são na simplicidade e que por isso muitas vezes os nossos olhos não querem ver. Nossos olhos preferem os holofotes, nossos olhos preferem os microfones, nossos olhos preferem os milagres estrondosos, nossos olhos não gostam de ver Deus falando através de um homem simples. Nossos olhos não gostam de ver um homem que não tem uma multidão que o segue falando da palavra de Deus, porque para nós isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquele que tem fama, a palavra de Deus é aquele que todo mundo sabe, é aquele que tem um microfone na mão, é aquele que tem diversos holofotes apontados para ele, aquele é o homem de Deus, mas aquele que anuncia a palavra de Deus com a verdade, mas que muitas vezes não é reconhecido, ou que muitas vezes é perseguido, como todos os profetas foram perseguidos. Esses eu falo, não, esse não pode ser, isso aí não, isso não é muito simples para ser de Deus. Não acontece os milagres, não acontecem as grandiosidades, então não pode ser de Deus. Então a vida de Ezequiel, mesmo na simplicidade, realizou integralmente o projeto de Deus. Ele foi, no meio do povo da Babilônia, uma voz humana através da qual Deus apresentou ao seu povo o caminho para a vida verdadeira e plena. E essa é a missão do profeta. Mesmo quando o povo está exilado, mesmo quando o povo não quer acreditar, é ser ali no meio deles uma voz de Deus que anuncia uma vida plena e uma vida verdadeira. Jesus depois vai dizer isso lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Esse é o anúncio do profeta. O profeta não pode parar de anunciar isso, uma vida plena. Profetas hoje se acovardam na hora de anunciar a palavra. Profetas hoje se acovardam na hora de demonstrar o que realmente precisa ser demonstrado. Eu não preciso de ofensas, eu não preciso ofender o outro, mas eu preciso defender uma vida plena, uma vida verdadeira. Esse negócio de ficar me escondendo atrás de pregações só para os meus irmãos católicos e eu não mostro minha posição firme, está errado. O profeta vai ter que ser rejeitado para ser profeta. Só ser acolhido, só querer ser afamado, isso não é ser profeta. Profeta é aquele que fala a verdade, mesmo quando essa vai doer às vezes, mesmo quando essa vai ofender. E isso é ser profeta. Nós precisamos de profetas. Então, os profetas não são um grupo humano extinto há muitos séculos. Eles não acabaram, não acabou os profetas. Os profetas continuam. Os profetas são chamados ainda, sou eu e é você aí na sua casa, no seu trabalho, é você aí no ônibus, é você nessa poltrona, é você onde você estiver, você é um chamado a ser profeta. Os profetas continuam existindo nos dias de hoje. Porque
Porque o que é profeta? É aquele que representa Deus, é aquele que fala das coisas de Deus. E você precisa ser profeta como eu preciso ser profeta. Então nós somos chamados, e pelo batismo nós já fomos inseridos nessa participação na vida de Cristo. Porque o que a nossa igreja diz é que quando somos batizados nós morremos para nós mesmos e nascemos já participando da vitória de Cristo. Nossa segunda morte corporal virá. São Francisco de Assis, na sua oração às criaturas, no seu canto às criaturas, dizia: feliz daquele que morre sem pecado mortal, porque a segunda morte corporal não irá machucá-lo, não irá fazê-lo mal, não irá fazer mal. Porque a primeira é no batismo. Nós morremos para nós mesmos no batismo e renascemos filhos de Deus. Por isso começamos a participar do reino já ali. Porque Jesus disse: não pode participar do reino aquele que não nasce da água do Espírito. Quem nasce da água do Espírito são os batizados. Portanto, a partir do momento que nós somos batizados, nós já começamos a participar do ministério profético. E é importante que nós estamos tratando nesse ano do Evangelho de Marcos. E Marcos é representado por um leão. O símbolo de São Marcos, o símbolo do Evangelho de Marcos é um leão. E por quê? Porque Marcos trouxe o Jesus profeta. O Jesus que anunciou a profecia, que cumpriu as profecias em si. Assim como os outros têm suas próprias imagens. João é a águia porque tem a visão mais teológica, porque voou mais alto do que os outros mesmo, porque tem essa visão privilegiada da teologia, já dos sinais. João é evangelista dos sinais. Lucas porque trouxe a liturgia, mostrando que Jesus era o cordeiro imolado e que não precisaria mais da antiga liturgia. Por isso ele é representado pelo símbolo do boi, porque o boi era o maior animal que poderia ser sacrificado na antiga liturgia. Então, como ele mostra uma nova liturgia no seu evangelho, ele é representado pelo boi. E Mateus, por ter conseguido mostrar Jesus, o Deus que se encarnou, mas também na figura de um homem, ele é representado por um homem. Então, Marcos exatamente tem essa figura de profeta, daquele que anuncia as verdades. Conseguiu mostrar que Jesus é aquele que cumpriu as profecias. E todo o Antigo Testamento é uma prefiguração de Jesus. Então Ezequiel também pode ser muito bem retratado como uma prefiguração de Jesus. Aquele que é levantado, aquele que é considerado, que é chamado aqui filho do homem. Mas Jesus é o filho do homem. Jesus se trata como o filho do homem. É o filho de Deus. É uma prefiguração que entra no mundo em que os homens estão exilados, e ali já estavam exilados na época de Jesus pelo pecado, pelas ambições, pela hipocrisia, e vai anunciar e é rejeitado. O Evangelho de hoje vai mostrar que Jesus também foi rejeitado na sua casa, que os homens não aceitavam o que ele tinha que dizer. Então tudo isso já vai nos mostrando que estes homens já prefiguravam Jesus Cristo, e que nós temos que agora, depois que a figura de Jesus já veio, continuar essa figura durante todos os séculos, porque isso é a Igreja Católica, é o corpo de Cristo que caminha em todos os séculos e todos os dias de nossas vidas na Terra. Então nós precisamos ser profetas, meu irmão, minha irmã. E mesmo que você esteja aí dizendo: olha, não, mas eu sou simples, eu não sei falar direito, isso é desculpa hoje é descartada, porque Deus quer você. Deus quer você hoje para ser profeta, meu irmão. Deus quer você hoje para ser profeta, minha irmã. E não me importa se o mundo vai recusar a sua profecia. Se vier do coração de Deus, tem que ser anunciada. Quando Deus chama, não há questão. Nós temos que anunciar a palavra de Deus. E é isso que Deus está te chamando a ser. Deus está te chamando a ser profeta. Deus está te chamando a anunciar essas verdades. Essas verdades que estão no coração dele. Seja profeta, meu irmão. Seja profeta, minha irmã, e deixe essas limitações que Deus te libertou. E é exatamente falando dessas limitações que nós caímos já na segunda leitura. Segunda leitura que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. É um texto belíssimo, conhecidíssimo na nossa Santa Igreja. Vai dizer assim: para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, para que não me orgulhe. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele disse: me basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades,
nas perseguições e nas angústias sofridas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do Senhor, graças a Deus. Se você não consegue enxergar aqui, nesse texto, a palavra de Deus complementando aquela primeira leitura, eu não consigo entender o que você escutou aqui, porque é Paulo dizendo exatamente o complemento daquilo que foi dito na primeira leitura. Mas só para contextualizar, né? Paulo escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, porque ele recebeu realmente muita coisa ruim do que estava acontecendo na comunidade de Corinto, e ele anuncia, a galera fica meio revoltada com ele, o pessoal, a comunidade de Corinto fica um pouco chateada, vamos dizer assim, com Paulo, pelo que ele disse. Paulo vai ter um encontro com eles pessoalmente e briga com a comunidade de Corinto e vai embora. Aí Tito, que é discípulo de Paulo e que tem muito mais, vamos dizer assim, muito mais tranquilidade de coração, né? Paulo era um pouco nervoso. Tito volta para Corinto, enquanto Paulo vai para Éfeso. Depois Paulo ainda faz uma outra viagem para Troade, e aí quando ele volta, ele encontra Tito, que tinha voltado de Corinto, e aí Tito diz: não, eu conversei com o pessoal lá, o pessoal de Corinto aceitou você de novo, estão de novo em harmonia e comunhão com Paulo, com você, Paulo. Então, reconfortado depois da discussão, depois deles terem falado: não, a gente não quer mais saber de você, Paulo. Ó, aí Paulo, reconfortado, você vê que o povo de Corinto voltou a ter comunhão com ele, a ouvir aquilo que ele anunciava, escreve a segunda carta aos Coríntios. Aí cheia de amor, cheia de carinho, mas nunca faltando com a verdade da profecia, do profeta que é Paulo. E uma das coisas que nós aprendemos, né, sobre Paulo é do orgulho que ele tem. Um orgulho que às vezes parece ser grande, mas Paulo ele luta contra esse orgulho o tempo todo, né? E é exatamente que aqui ele cita que Deus permitiu, né, para que a glória de Deus fosse manifestada, que tivesse um espinho na carne dele. Alguns teólogos interpretam como uma doença, que ele inclusive cita em Gálatas, que ele fala que uma grave enfermidade física fez com que o corpo do apóstolo fosse para Gálatas. Ele pode ser ligado à enfermidade, porque na época dos judeus uma enfermidade era ligada a um espinho. Por isso que ele usa esse espinho na carne e diz que é um espinho, define exatamente o que é. Mas ele diz que isso é deixado para que ele não se ache muita coisa, para que ele não se ensorbebeça, para que ele não se ache mais do que é. Porque ele sabe que ele é limitado. Porque ele é profeta escolhido de Deus. E muitas discussões na época, algumas pessoas, por quererem questionar Paulo, diziam que ele era menor do que os outros apóstolos, porque ele não tinha conhecido a Jesus Cristo. E Paulo mantém-se no trabalho, mantém-se na labuta por Cristo, mesmo sendo injuriado muitas vezes sendo questionado. E é isso, muitas vezes, o que continua a questão que nós levantamos na primeira leitura. Nós estamos aqui nessa segunda leitura por volta do ano 55, 56 depois de Cristo, onde Paulo está escrevendo no auge da sua pregação, né? Porque não vai demorar muito até que Paulo seja morto por Nero, né? Pela perseguição que havia aos cristãos. Deus disse, São Paulo, Jesus, São Paulo, que é na fraqueza em que o poder de Deus é manifestado. E isso foi mais uma vez para confirmar, meu irmão e minha irmã, que você que é convidado a ser profeta, que eu que sou convidado a ser profeta, tenho que entender que é na minha fraqueza, é mesmo eu sendo fraco, é ali que vai se manifestar a glória de Deus. E Paulo ainda vai concluir esse trecho dizendo com uma unção que só pode vir de Deus mesmo, dizendo: eu me alegro pelas fraquezas, pelas perseguições, pelas angústias sofridas por causa do Evangelho, porque quando sou fraco, então sou forte. Por quê? Porque é a minha fraqueza, é a minha limitação, mas aí Deus se manifesta na minha fraqueza e mostra o seu poder, porque não sou eu que faço, é Ele que faz. Paulo vai dizer também, num outro trecho da carta aos Coríntios, que nós trazemos esses grandes tesouros em vasos de barro para que nós saibamos que essa glória vem de Deus e não de nós mesmos. Para que nós e que todos saibam. A ideia não é que você aqui ache que as palavras que saem da nossa boca, do pregador, do padre, vêm de nós mesmos. Nosso estudo, nosso esforço ajudam a que Deus fale, mas nunca vem de nós mesmos.
Nunca vem de nós. Nós somos cristãos católicos. O que mais uma vez reforça isso, porque nós não interpretamos a Bíblia. Nós temos o Sagrado Magistério, santos, homens muito mais santos do que eu, homens muito mais dotados de inteligência do que eu, interpretaram a Bíblia e eu simplesmente prego aquilo que eles já interpretaram. Eu não fico atrás de revelação na Bíblia, eu não fico atrás de momentos em que Deus vai me revelar mais alguma coisa, porque eu acredito no magistério da igreja, em que homens mais santos do que eu já entenderam o que Deus quis revelar naquela passagem e eu simplesmente prego aquilo que eles já entenderam. Então é isso para deixar claro que não vem de nós, não vem de nós. Não vem do nosso coração, não vem da minha capacidade, não vem daquilo que eu sei exatamente do Deus que se manifesta na minha vida. Mas que Deus quer agir. Deus quer agir. E Deus, quando Deus quer agir, não há homem, não há nada nesse mundo que pare a vontade de Deus. E Deus quer agir através de você, meu irmão. E Ele está te convidando. O chamado está sendo feito. Ouça a voz de Deus. Tenha esses ouvidos dóceis à vontade de Deus, porque Ele quer se manifestar em você. Mesmo nas suas limitações, você com certeza um dia vai poder dizer: ah, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Eu me alegro da minha fraqueza, porque a minha fraqueza é que se manifesta o poder de Deus. E para continuarmos e seguirmos bem no nosso entendimento aqui na liturgia da palavra, nós vamos falar agora do Evangelho. Nós já entendemos e já pegamos o sentido dessa liturgia de hoje, que é o chamado do profeta. É o profeta que é convidado a ser profeta mesmo nas suas limitações. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Vai dizer assim: naquele tempo, dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanhavam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E os prodígios e milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e do Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficaram perplexos a seu respeito. Jesus disse: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. Estavam admirados com a falta de fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos dá aqui uma visita de Jesus à sua terra. De acordo com Marcos 1:19, a terra de Jesus era Nazaré, uma pequena vila na Galileia, situada a 22 quilômetros a oeste do lago de Tiberíades. Então, é uma cidade, é um povoado esquecido, vamos dizer assim, pelos profetas, assim, pelo povo de Deus. Inclusive, Jesus, um dos trechos mais engraçados, né, da Sagrada Escritura, Jesus, quando os discípulos encontram Jesus e dizem: encontramos, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, Natanael responde: de Nazaré pode vir alguma coisa que presta, de Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque Nazaré é uma terra esquecida. Mas mesmo assim, Jesus vai lá, sendo um povoado esquecido, Jesus vai lá anunciar a verdade, porque Jesus não vai negar a verdade a ninguém, Sempre haverão profetas querendo anunciar a verdade. Só que o problema é, nós muitas vezes agimos como este povo de Nazaré. A palavra de Deus chega até nós, a palavra que é o próprio Cristo chega até nós e quer ser anunciada. E nós somos os primeiros a dizer: não, esse aí não pode estar pregando a palavra de Deus. Apesar de eu ver a autoridade na palavra de Deus, apesar de eu ver o testemunho dos milagres que acontecem, nas graças que eu vejo ser derramadas. Ou até mesmo só porque eu olho e falo: não, é um irmão limitado, é um irmão pequeno. Não, eu conheço isso aí, conheço esse menino aí desde que ele era uma criança, sei tudo que ele fez, e aí se nega a ouvir a palavra de Deus, assim como este povo de Nazaré fez. Em outro trecho, Jesus vai dizer: olha, essa geração aqui, esse pessoal, esse povo que não quer ouvir a palavra de Deus, que eu quero anunciar,
pele, porque o julgamento dele será pior que o de Sodoma e Gomorra. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado neste momento em que alguém está querendo anunciar a palavra de Deus, às vezes do meu lado, no trabalho, ou às vezes quando você mesmo quer anunciar e se acha essa pessoa que não vai ser ouvida. Por quê? Porque Deus, muitas vezes, ou na maioria delas, ou sendo mais radical em todas elas, fala através de pessoas simples, com limitações, com defeitos, com problemas, mas que querem, que são chamados a anunciar a palavra de Deus, que não temem anunciar a palavra de Deus, que têm a coragem de ser profeta no meio de uma sociedade hoje que não aceita profetas. Assim como o povo de Deus, assim como o povo que quis matar Jesus Cristo, hoje os profetas querem, o povo quer matar os profetas do nosso tempo. E muitas vezes os profetas de nosso tempo, para não serem mortos pelo povo, para não serem engolidos por o povo de hoje em dia, na frente do povo se negam a ser profetas. Só querem ser profetas entre os próprios irmãos católicos. Aí é fácil demais ser profeta. Jesus não quis ser só profeta com os 12 apóstolos, não. Jesus quis ir, inclusive Marcos vai dizer que ele ainda foi percorrer as aldeias ao redor da cidade que ele tinha acabado de recusar a ele. Então o ensinamento final, que engloba as 3 leituras e que nos chama a ser simples, a ser limitados, porque somos, não é que nos chama, é que nos chama a reconhecermos limitados, mas que mesmo assim Deus quer falar através de nós. Mas o ensinamento que as 3 leituras nos dá é: mesmo rejeitado Ezequiel continuou pregando. Mesmo rejeitado, mesmo sabendo das limitações, Paulo não só continuou, como expandiu a igreja de uma forma espetacular, mas continuou pregando. Jesus Cristo, mesmo rejeitado, e foi rejeitado da maior maneira que algum homem, um ser humano, que ele não era apenas um ser humano, mas era também completamente humano, era 100% homem, pudesse ser rejeitado, mas mesmo assim continuou pregando, anunciando a palavra de Deus, porque essa nunca pode deixar de ser anunciada. Não procure os holofortes, irmãos, não procure as câmeras, não procure o reconhecimento, não procure que as pessoas venham até você. Se isso acontecer, graça de Deus. Se não acontecer, não é isso que prova que você é profeta. E não é isso que prova que alguém é profeta. O profeta é aquele que anuncia as verdades de Deus e que, mesmo sendo rejeitado, continua anunciando a vontade de Deus, custe o que custar. Porque foi isso que o Cristo ensinou. Hoje nos prega um Cristo muito fácil de ser seguido, muito amorzinho, que não pede mudança de vida, que não exige renúncia do eu mesmo, que não exige posições firmes, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. O que passa disso é do maligno, nos diz a palavra. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos ficar retornando a nossa palavra, porque não seremos como Cristo. Mesmo limitados, mantenhamos-nos firmes naquilo que Deus nos chamou a ser e naquilo que Deus nos ensinou. O mundo está precisando de católicos, nosso Senhor e a Virgem Maria Santíssima. Que Deus levante cristãos e católicos corajosos e profetas, mesmo nas suas limitações. Que nós sejamos irmãos e irmãos profetas. Marcos, o profeta, que trouxe um Jesus profético, um Jesus das profecias, quer nos chamar a ser profeta. Não temendo a rejeição, não temendo o que as pessoas vão dizer, mas sendo profetas, custe o que custar. O mundo, o cristianismo precisa de profetas, assim como Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, que a natureza, que a terra geme em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Está na hora de nós sermos profetas, porque não só os homens, como toda a natureza, como toda a terra está precisando, clamando pelos profetas, precisando de profetas autênticos, homens firmes na fé e na verdade que Cristo nos ensinou. Peçamos então à Virgem Maria que nos ensine a ser profetas, que nos ensine a viver como Jesus nos pede e sendo profetas, profeta entre todas as nações, profeta onde nós estivermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que você tenha gostado, meu irmão. Estamos mais uma vez aqui
E espero que essa palavra chegue onde tem que chegar. E para você, meu irmão, que vai utilizar dessa pregação, que você possa também se aprofundar nessa palavra, que possa ser viva a palavra que você prega, para que ela chegue nos corações dos homens. Sejamos profetas. Deus precisa de profetas.